Oi, gente, tudo bem? Nesta semana, em Agatha, Lorena é desmascarada. Garibaldo confronta Silencioso por ter tirado a vida de seu pai. E não acaba por aí. Gisele se aproveita de Paulo por ele ter perdido a memória. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal de 12 a 16 de fevereiro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. O advogado Gutierrez diz a Tilico que já deu conta que ele é um farsante e que tem certeza que alguém está lhe pagando para fazer todo esse teatro. Perla e Silencioso dizem a Jacira que Esmeralda tem muita confiança nela e assim deveria tê-la dito para onde iria. Jacira responde que ela não disse nada. Damião diz ao Silencioso que se Esmeralda foi para o lixão, ninguém vai encontrá-la, pois o povo de lá a esconderia. Silencioso se desculpa com Damião por sua desconfiança. Paulo acorda, mas não reconhece Rita nem Gisele. Dona Rita diz a Gisele que Paulo perdeu a memória, e isso é muito bom, pois assim ele estará longe de Esmeralda de uma vez por todas. Gisele pergunta por que Rita não considera Paulo o homem ideal para Esmeralda. Rita diz que apesar dele ter muito dinheiro, não quer ele e Esmeralda juntos. Gisele faz Paulo acreditar que ambos são casados e que uma mulher obcecada por ele foi quem disparou. Paulo pergunta quem é essa mulher e Gisele acusa Esmeralda. Paulo diz que ela terá que pagar pelo que fez. Ao ver Lorena angustiada, Augusto diz que talvez Paulo já tenha se dado conta da vibra que tem por mãe. Lorena responde que deseja que Augusto desapareça para sempre. O senhor Montalvo diz a Garibaldo que admira Esmeralda, pois ela é muito honesta e trabalhadora. Paulo diz a Gisele que, já que são casados, deseja que fiquem juntos. Gisele leva Paulo para sua casa. Paula diz querer consultar um médico. Gisele o garante que com seus beijos o fará se lembrar de tudo. Ela tenta beijá-lo, mas Paulo a rejeita. Paulo se queixa de dor de cabeça, começa a se lembrar de cenas sem nexo e acusa Gisele de ser quem disparou contra ele. Gisele, hipócrita, diz que o ama e é Esmeralda a verdadeira culpada. Esmeralda propõe aos vizinhos do lixão que fabriquem colares e pulseiras. Garibaldo e seus companheiros aceitam. Gisele pede a Paulo que não a machuque por causa da gata. Lorena, fingindo preocupação, pergunta a Mariano se sabe algo de Esmeralda. Mariano responde que o Silencioso acredita que ela voltou e se esconde no lixão. Lorena diz que esse lugar não é conveniente para as crianças. Mariano diz que Esmeralda jamais colocaria em risco a vida de seus filhos. A polícia chega ao lixão para prender Esmeralda. Maria a ajuda a escapar. Lorena chega à casa de Gisele e se surpreende ao ver Paulo, que diz que não a conhece. Lorena então diz ser sua mãe. Paulo pede para que eles se falem. Gisele diz a Lorena que alguém disparou em Paulo, mas as convém fazer com que ele acredite que foi Esmeralda. Lorena diz a Augusto que Paulo e Gisele estão vivendo juntos. Mariano se surpreende e diz que Paulo detesta Gisele. Lorena responde que ela também pensava assim, mas estava enganada. Mariano procura por Paulo na casa de Gisele. Gisele diz a Mariano que naquela mesma noite ela e Paulo vão partir para a Itália. Perla diz ao Silencioso que tem que encontrar Esmeralda. Ele responde que todos os dias sai em busca, sem sucesso, mas chegará o dia em que a encontrará. Gisele diz a Paulo que eles irão à Itália esta noite. Paulo a responde que não irá até se recuperar a clareza de sua mente. Gisele diz que eles já estiveram na Itália e foram muito felizes por lá. A polícia diz ao Silencioso e Perla que precisam contar onde Esmeralda se esconde. Do contrário, ela será acusada de sequestro de vulnerável e irá para a prisão. O Silencioso responde que realmente não sabe. Xavier se queixa com Manuel
de que Esmeralda nem sequer disse onde ia, apesar dele a amar e amar seus filhos como se fossem seus. Tilico exige a Eugênia seu pagamento. Ela diz que será Lorena quem o pagará. Furioso, Tilico agride. Mônica chega, acerta Tilico na cabeça e ele desmaia. Garibaldo diz ao Silencioso que é o filho de Bruno da Fonte e quer saber por que ele o matou. O Silencioso se surpreende e o diz que fez em defesa própria, pois seu pai se aliou com Augusto para tirar sua fortuna. Silencioso ainda diz que a mãe de Garibaldo era uma boa mulher que descobriu tudo, mas Augusto a assassinou para que não denunciasse e acusou Tilico pelo crime. Silencioso revela que a fortuna dos pais de Garibaldo ficou congelada até que ele crescesse e reclamasse e que sua mãe desejava que ele se chamasse Vitor da Fonte. Gisele diz a Lorena que, pelo bem de Paulo, precisa convencê-lo a ir com ela para a Itália. Paulo diz a Gisele que não se sente cômodo em sua casa e vai embora. Silencioso finge uma briga para que Esmeralda saia de seu esconderijo. Silencioso diz a Esmeralda que a ama e respeita sua decisão, unicamente tomada por amor a seus filhos. Esmeralda diz que ela deve esconder-se até passar o perigo. O Silencioso diz a Esmeralda que ele poderia alugar um apartamento para ela em outro estado. Esmeralda responde que está muito bem onde está, pois não falta nada a ela nem a seus filhos. Gisele se apresenta na casa do Silencioso e, aos gritos, exige ver Paulo e diz que ele é seu marido. Perla pede para que ela vá embora. Jacira ameaça tirar Gisele aos tapas e afirma que se Paulo está com o Silencioso é porque as coisas entre ele e Esmeralda vão se acertar. O Silencioso pergunta a Esmeralda se ela irá voltar com Paulo. Esmeralda responde que entre ela e Paulo já não pode haver mais nada. O Silencioso diz que sua história com Paulo apenas está começando. O Silencioso encontra Paulo, diz que Gisele não é ninguém em sua vida e que vai levá-lo até sua verdadeira família. Gisele e Mariano se encontram no barranco e se insultam. Perla diz a Damião, Jacira e Mercedes que o Silencioso já encontrou Esmeralda e, por casualidade, também encontrou Paulo. Esmeralda se surpreende quando Paulo a pergunta quem ela é. Paulo diz a Esmeralda que não sabe o que ocorreu, só deseja que ela permita que ele esteja a seu lado. Esmeralda diz que lamenta muito, mas pela segurança de seus filhos, só poderá estar com ele até se recuperar. Gisele se queixa com Lorena de que Mariana a humilhou. Garibaldo visita Inês para informar-lhe que o Silencioso foi quem matou seu pai, porém, existe uma herança em seu nome e o Silencioso vai ajudá-lo a tomá-la. Inês não acredita e diz que irá vender seu filho. Mariano diz a sua mãe que não deve preocupar-se, pois Paulo e Esmeralda estão juntos, ainda que não a possa dizer onde estão. Lorena diz que é amiga de Esmeralda, mãe de Paulo e avó das crianças, e por isso deve saber o paradeiro da jovem. Lorena chama a polícia para dizer onde está Esmeralda, para que assim lhe tirem seus filhos e a metam na prisão. Paulo diz a Esmeralda que ele precisa consultar um médico e solucionar seus problemas. Esmeralda responde que sua vida tem sido muito complicada, por isso sua única vontade é ficar em paz com seus filhos, sem problemas ou brigas. Paulo se encanta com a maneira de Esmeralda defender seus filhos e a diz que lhe inspira muita ternura. Xavier vai à casa de Vicky para saber se tem alguma notícia de Paulo. Ele questiona se ela acredita na possibilidade de Paulo e Esmeralda estarem juntos. Edgar se surpreende e diz que não sabia que Esmeralda era tão importante para ele. Xavier responde que ama Esmeralda e vai lutar para ganhar seu amor. O advogado Osório diz ao Silencioso que conseguiu a liberdade de Inês e que Esmeralda sonhava com a liberdade da irmã. Silencioso responde que Esmeralda não vai aparecer até que se resolva o caso de seus filhos, mas que Dona Rita ficará extremamente feliz com essa notícia. Edgar diz a Xavier que ele não é bem-vindo em sua casa.
Vic, chorando, diz a Edgar que acreditou que Xavier havia esquecido Esmeralda. Xavier pergunta a Mariano se sabe onde Esmeralda e Paulo estão. Mariano responde que não faz ideia. Xavier diz que seguirá procurando Esmeralda. A polícia chega ao lixão para deter Esmeralda e tirar-lhe seus filhos. Lorena diz a Gisele que precisam celebrar, porque neste momento a polícia já deve estar prendendo Esmeralda. Assim, seus filhos serão entregues a João Garza. Augusto diz a Lorena que quando seus filhos souberem que ela sempre esteve por trás das armações contra Esmeralda, vão odiá-la. Lorena responde que representou muito bem o papel de boa avó e sogra carinhosa para que ninguém desconfiasse dela. Mariano chega e diz a Lorena que só ela sabia o paradeiro de Esmeralda e agora a polícia foi atrás dela. Lorena se surpreende. Inês diz à sua avó que vai se unir novamente a seu bando e venderá seu filho. Garibaldo pede a Inês que não venda a criança. Ele diz que se ela quer dinheiro, ele mesmo comprará. Inês responde que para Garibaldo não venderia seu bebê nem por todo o dinheiro do mundo. Lorena ordena a Tilico que atire os bebês do lugar mais alto que puder do lixão. Damião surpreende Lorena. Ela tenta escapar, mas dá de cara com Mariana e Paulo. Paulo diz que agradece a Deus por não se lembrar de nada, pois tem certeza que a odiaria infinitamente. Lorena culpa Tilico, que diz que ela o pagou para que se passasse pelo pai dos filhos de Esmeralda. Paulo entrega seus bebês a Esmeralda.